concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Aleluia! Estamos em graça, glória a Deus. Mais uma noite, né? Reunidos aqui em São Gonçalo para falar o Evangelho da Graça. Vamos cantar ainda. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Glória a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, né? Estamos em graça. Amém? A todos que estão no Facebook aí, ouvindo, acompanhando este momento maravilhoso em que nós estamos aqui reunidos, né? Em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Os irmãos aqui também. Aqui, graças e paz a vocês. Uma boa noite, né? Depois esse vídeo irá para o YouTube também e poderemos compartilhar essa mensagem, né? Hoje a mensagem é essa aí: a nossa identidade é espiritual, né? A nossa identidade é espiritual. Quando a gente pensa na questão da nossa identidade, a gente pensa o quê? Nascemos aqui no Brasil, né? A nossa pátria é aqui. Então a nossa identidade é daqui, nós somos daqui, né? Nascemos aqui, não somos de outra nação, de outro país. Então a nossa pátria, podemos também dizer assim, a nossa pátria, ela não é aqui, é nos céus, porque está escrito onde? Na Bíblia, né? No Evangelho está escrito que a nossa pátria não é aqui. Então hoje nós vamos falar do que nós somos, né? Do que nós somos realmente. Somos carne e sangue? Será que somos esse corpo aqui? A nossa personalidade se resume em carne e sangue? Não. Então o que nós somos, somos o nosso ser, a nossa personalidade, né? Mas vamos entender melhor isso aí. Vamos ler aqui, ó. Mas a nossa cidade está nos céus. Ou está na terra? Está nos céus, né? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Leitura inicial. Outra versão agora disso aí, né? Desse texto. A nossa cidadania tá cheio, né? Amém, graças a paz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Vou aumentar só um pouquinho aqui, né? Aleluia.
Então essa é a outra versão. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Agora tem outra versão aqui que eu coloquei do mesmo versículo. Nós, porém, somos o quê? Cidadãos da terra ou dos céus? Então não somos da terra, né? Somos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Outra versão. Pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Sociedade Bíblica Britânica, né? Essa aqui foi a versão católica. Somos cidadãos dos céus, né? Então nós, como estávamos falando no início, aqui está o óculos, né? Nós já paramos para pensar no que realmente somos, o que realmente somos, né? Somos corpo, alma e espírito, enquanto vivemos aqui em carne e sangue, né? Nós somos corpo, alma e espírito enquanto estamos na terra. Mas como a nossa pátria é nos céus não habita carne e sangue, né? Então a nossa identidade real não seria alma e corpo de carne e sangue, né? Porque sentimentos e emoções se resumem ao homem terreno, né? Ou enquanto estamos participando de carne e sangue, né? Então somos corpo, alma e espírito enquanto vivemos na carne ou enquanto estamos participando da carne e do sangue. Então diz o Evangelho no livro de Hebreus que assim como os filhos participam, né, de carne e sangue, Cristo também veio participar de carne e sangue. Jesus, ele se tornou Jesus, né? Teve o nome de Jesus. Ele teve o nome de Emanuel, ou Messias, quando ele veio ao mundo. Antes era o Verbo, era Espírito, né? A gente não vê lá no livro de Gênesis escrito Jesus, Emanuel ou Messias, não vê. A gente vê o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E depois esse mesmo verbo se tornou carne e habitou entre nós, né? Então está escrito aqui em Hebreus 2,14 o seguinte, ó: e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas de carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Então vejam que participar de carne e sangue não é ser carne e sangue, né? Quando eu participo de uma coisa, necessariamente eu não sou aquilo, mas nós somos o quê? Dos céus, né? Mas o que é a nossa essência? De onde viemos, né? De onde nós viemos? Dos céus. Isso aí Deus falava com Jó, né? Jó, onde tu estavas quando eu fazia, né, as estrelas, quando eu criava os céus? E Deus fala com ele o quê? Né? Me diga se tu sabes. Aí Deus fala com ele o quê? Tu já existias, Jó, quando eu fazia tudo. Quer dizer, eram os filhos, né? E diz lá que no livro de Jó que enquanto as estrelas da alva alegremente cantavam, os filhos jubilavam de alegria. Então os filhos somos nós que estávamos juntamente com Deus na criação. Lembramos disso? Não, porque nós estamos participando de carne e sangue, não lembramos disso. Mas o dia que nós estivermos lá com Deus em espírito, a gente vai se lembrar novamente, né? Então veja. E diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente preservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então Paulo está falando da vinda do Filho do Homem, que o Filho do Homem falou que se daria naquela geração, né? Ele falou, todas essas coisas não passará esta geração, né? Jesus falou, não passará esta geração, a geração dele, sem que todas essas coisas ocorram. Ele falou isso. Então, olha o que Paulo está falando aqui, ó. E o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1 Tessalonicenses 5, 23. Esse não é o tema de hoje, mas só demos uma palhinha para relembrar que Jesus falou isso. Ele não poderia mentir sobre a sua própria vinda, né? Então, o que nós somos realmente, né? O velho homem, quando a Bíblia fala do velho homem, a Bíblia está falando do homem terreno, do homem segundo a carne, o homem nascido de mulher, o homem à imagem de Adão. O velho homem, ou Adão, não é dos céus, né? O velho homem não é do céu. Veja bem aqui o que diz aqui, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem não foi crucificado com ele. Foi crucificado. Para que o corpo do pecado, o velho homem, o corpo de Adão, seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,6. Então o velho homem ficou nas águas. O velho homem ficou na piscina? Não. O velho homem foi crucificado com ele, né? Não ficou na piscina, nem foi banhado, o velho homem banhado em água, não tem mais necessidade disso, né? Mas tudo bem, esse não é o tema de hoje, vamos continuar. Pois quem morreu, olha só, olha o que Paulo fala em Romanos 6, 7 e 8. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Paulo está dizendo que morremos. Lembra que a gente cantou agora? Quando ele morreu, eu também morri. Eu quem? O velho homem. Quem vive agora? Cristo vive em nós, né? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então Deus não vê mais pecado, porque quem morreu não tem mais o pecado de quem morreu, né? Então quem vive é Cristo. Ora, se morremos com Cristo, a Bíblia está dizendo que nós morremos, né? Cremos que também com ele viveremos, ou vivemos já vivemos, né, com ele, né? Romanos 6, 7 e 8. Então veja, quem morreu foi justificado do pecado. É por isso que diz que não há mais pecado, né? Porque alguns vão falar assim, como não há mais pecado? Existem tantas atrocidades no mundo, como não há mais pecado? Não há mais a condenação do pecado. Cristo tirou a condenação. Porque se Deus for olhar para nós segundo a carne, todos nós estaremos perdidos. Então por isso que Cristo tirou a lei que condenava o pecado. Ele tirou a lei, cravou a lei na cruz. Então, como diz lá no livro de João, né? O pecado é a transgressão da lei. Que lei? Qual lei? A lei não foi tirada? Então como que a gente vai transgredir algo que não existe? É como a gente já fala aqui, sempre fala, tem um semáforo ali, vermelho, aí ficou vermelho, a gente não pode avançar o sinal com o nosso automóvel, porque na lei diz que é o quê? Uma infração de trânsito. Se tirar a lei, vai ser infração de trânsito? Não vai avançar o sinal e não vai ser nenhuma infração de trânsito, mas deixará de ser algo perigoso? Avançar o sinal? Não deixará. Avançar o sinal sem lei não deixará de ser algo perigoso, porque alguém poderá estar atravessando a rua e nós poderemos atropelar essa pessoa, ou então poderá causar um acidente. Então avançar o sinal vermelho, mesmo sem lei, mesmo que não tenha uma lei que diga que é uma infração de trânsito, não deixa de ser algo perigoso. Da mesma forma, o pecado, a lei, não tem uma lei que possa dizer que nós somos pecadores, mas nós podemos continuar praticando as injustiças? Não vai ser algo perigoso também para nós? Nós vamos roubar? Nós vamos furtar? Não, sem lei que diga que é pecado, vai deixar de ser algo perigoso? Não. Então é por isso que nós não devemos o quê? Andar na carne, né? Praticar as obras da carne. Porque quem pratica as obras da carne será destruído, né? Diz a Bíblia, é destruído, é entregue a Satanás, né? Quem pratica as obras da carne, ele é entregue a Satanás, quer dizer, ele será destruído e pagará o preço das suas próprias ações, né? Então, mesmo que não tenha lei que diga que é pecado determinada ação, não significa que seja algo bom, né? Não é algo bom praticar as injustiças
né, praticar os erros da nossa carne, a vontade do homem de fazer o mal, né, de fazer o mal a outro. Porque se nós fizermos o mal a outro, outro poderá nos fazer o mal também, né? Então, na Bíblia, o Evangelho tirou a lei que condenava o pecado, mas não tirou as consequências de se praticar o que a lei dizia que era pecado. Então, é difícil das pessoas entenderem isso. Porque se Deus for olhar para a lei e olhar para o velho homem, para o homem que morreu, nós estaremos condenados, né? Então, por isso que Deus não olha mais, não vê o pecado em nós, né? Então, vê aqui, ó, Romanos 6, 7, 8. Pois quem morreu foi justificado, ou não foi? Do pecado. Então, veja, ele praticou um crime, mas ele foi justificado. É como se fosse um criminoso que praticou um crime, mas chegou diante do juiz e o juiz justificou, né? O justificou, mesmo que ele tenha sido um transgressor, né? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, 7, 8. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos 6, 9. Então, por isso que Cristo não é mais o Filho do homem. Jesus não falou que o Filho do homem viria, né? Então, o Filho do homem, ele não pode mais ser o Filho do homem, porque o Filho do homem morreu, né? Então vamos ver isso aí, né? Romanos 6, 9. Veja aqui também, ó, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Romanos 6, 10. Da mesma forma, considerem-se vivos, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado, mas isso aqui são as obras da carne, né? Continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 6, 12. É aquilo que a gente estava falando, de que o que a lei dizia que era pecado, não deixou de ser algo perigoso ou ruim, continua sendo algo ruim, embora Deus não nos condenará pelos pecados, senão o ladrão da cruz poderia ser então condenado juntamente com o outro, né? Então, por isso que Cristo justificou e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Davi, né, com todos os seus erros, né, seus crimes cometidos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus, não segundo a carne, mas segundo a eleição. Então ele foi escolhido por Deus, porque Deus assim o quis, né? Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. É aquilo que a gente falou, né? Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Amém. Então o corpo está morto. Ó, Messias, como é que pode você estar morto? Diante da justiça de Deus, esse corpo está morto. Porque se Deus for nos olhar segundo a carne, nós estaremos perdidos, né? Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está vivo, está morto, né? Por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, pela justiça, o nosso corpo, né, ele está morto. O corpo do pecado foi desfeito. Quer dizer, na cruz, Cristo separou o velho homem e fez o novo homem em nós, né? Então nós revivemos, ressuscitamos juntamente com ele. Então na cruz foi desfeito aquele corpo do pecado de Adão, ficou na cruz, cravado lá. Então por isso que nós morremos perante a justiça de Deus. Romanos 8:10. Somos espíritos, nossa identidade, o que realmente somos originalmente. Somos espíritos, a nossa identidade, o que realmente somos originalmente. Então, originalmente, como nós falamos,
nós somos espíritos criados em Deus. Porque Pedro também não fala assim, vocês nasceram de novo. Pedro fala que se nós nascemos de novo como? Em espírito, nosso espírito reviveu. É isso que Pedro estava dizendo ali, que nascidos de novo, né? Regenerados. Quem foi regenerado é porque antes tinha sido gerado. Então foi gerado antes, o pecado de Adão tirou, né, a glória de Deus de todos os homens antes da cruz, e nós fomos regenerados em Cristo. Então nós somos espíritos, a nossa identidade, o que realmente somos originalmente. Está bonitinho o som lá fora, né? 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito, ou não é um espírito? É um espírito com Ele. Então nós em Cristo somos um espírito com Ele. Não somos uma carne com Ele, porque Cristo não é carne e sangue, Ele é espírito. Então também nós somos espírito. 1 Coríntios 6,17. Então o que acontece conosco? É que nós estamos participando de carne e sangue. Só isso. Mas não deixamos de ser espírito. Cristo, quando veio ao mundo, quando o verbo se fez carne, ele deixou de ser o verbo? Ele deixou de ser Deus? Não. Então por isso que ele orava ao Pai. Ele orava ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas quem orava ao Pai? Era o Jesus segundo a carne que orava ao Pai. Então muita gente não consegue entender isso, né? Que as emoções dele, ele estava falando com o Pai, mas o Pai estava nele. E ele falava assim: eu e o Pai somos um. Então assim, quando nós oramos a Deus também, né? Eu só estou dando uma explanaçãozinha aqui. Quando nós oramos para fora ou para dentro de nós? Nós oramos para quem habita em nós. Então Cristo também da mesma forma, né? Então quando nós oramos, ó Pai, ó Pai que está em nós, né? Então como fala assim, Pai nosso que está no céu, ou Pai nosso que está em nós? Em nós. Quem orava Pai nosso que está nos céus eram os judeus, porque o Pai ainda não habitava neles. Agora o Pai habita em nós, nos judeus, em todos nós, amém? Porque Cristo, ele falava com os seus discípulos o seguinte: para onde eu for, vos levarei para junto de mim. Então quando Jesus ainda estava aqui, o Consolador ainda não tinha vindo. Então o Consolador ainda não habitava neles. Então eles ainda não estavam na casa do Pai, né? Então nós, depois da cruz, já estamos na casa do Pai. Então o Pai habita em nós, né? Amém? Essa mensagem é difícil das pessoas aceitarem, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Veja que nós não somos como Moisés. Somos como quem? Como Cristo. Porque Moisés considerava Israel segundo a carne, o qual deveria obedecer às leis para os homens terrenos. Então a lei de Moisés, ela foi feita para quem morreu. Como que nós vamos ficar ainda cumprindo, mesmo que fôssemos judeus, ainda cumprindo uma lei que era para quem estava vivo antes e agora está morto? Então aquela lei, ela foi para quem morreu, né? Na cruz, morreu juntamente com Cristo. Então nós não somos como Moisés, somos como Cristo. Vamos ver aqui, ó. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel, segundo a carne, né, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era o quê? Permanente? Transitório. Então aquela lei que condenava o pecado era enquanto o velho homem ainda estava vivo para ser condenado, né? Ele foi condenado na cruz, então o preço já foi pago, foi condenado juntamente com Cristo, né? Então os filhos de Israel, né, Moisés colocava o véu para que eles não olhassem firmemente para o fim ou a continuidade, para o fim daquilo que era o que? Permanente ou transitório? Transitório. Então tudo que era referente à lei era transitório. 2 Coríntios 3:13. Então nós não somos como Moisés, mas todos nós somos o quê? Com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem ou não na mesma imagem? Na mesma imagem.
como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos um só Espírito com Cristo. Não somos como Moisés. Moisés era segundo a carne. Nós somos segundo Cristo, na mesma imagem, como pelo o quê? A carne e sangue ou o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor, né? 2 Coríntios 13. Nós somos o quê? Ressuscitados. Ó, Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também permanecemos mortos. Ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aqui faltou aqui os mortos aqui, tá bom, gente? Colossenses 2:12. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então olha o que está dizendo aqui. Se já ressuscitastes com Cristo, então nós ainda vamos ressuscitar ou já somos ressuscitados? Já somos ressuscitados, é o que diz o Evangelho. Se já ressuscitaste com Cristo, nós buscamos o quê? As coisas que são de cima e não as que são terrenas, né? Vem aqui pegar a chave da casa própria, vem que você vai ganhar seu carro novo. Então não é isso que a gente está buscando. A gente não é nessas coisas terrenas que nós pensamos. Nós pensamos nas coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Se a ninguém conhecemos segundo a carne, como então devemos conhecer os irmãos? Óbvio, espíritos perfeitos em Cristo. Então vejam, vamos prestar atenção lá fora também. Patrícia, dá uma olhada lá depois. Assim que daqui por diante, olha só o que Paulo diz aqui, há quase 2000 anos atrás, Paulo falou isso aqui, ó. Assim que daqui por diante, mas há quase 2000 anos atrás, né? Não é daqui por diante, agora em 2019 não, né? Não é agora, mas isso aí já desde há 2000 anos atrás, quase que Paulo falou isso aqui, ó. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora há quase 2000 anos, já não o conhecemos deste modo, 2 Coríntios 5,16. Então o que seria conhecer a Cristo segundo a carne? É jejuar, se banhar na piscina, né? Praticar as obras da lei, subir monte. Isso aí a gente estará o quê? Conhecendo a Cristo segundo a carne, como se ele ainda fizesse isso agora. Mas Cristo não faz essas coisas. Ele fez porque ele era um judeu. Então ele comeu Páscoa, ele se batizou, ele foi circuncidado, ele mandava entregar dízimos da hortelã, do endro, do cominho, porque ele era o quê? Segundo a carne. Agora não conhecemos a Cristo dessa forma. Então, portanto, o nosso evangelho é o poder de Deus, né? São coisas espirituais e não coisas terrenas, né? Jejuar, ficar com fome, né? Para Deus abençoar, essas coisas são coisas terrenas do homem, né? Assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Então, a Cristo, ó, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, jejuando, sendo circuncidado, caminhando no deserto, contudo, agora continuamos ainda conhecendo ele daquele modo? Não. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Então Cristo não é mais Jesus de Nazaré. Ele é o próprio Deus. A gente vai entender isso depois, 2 Coríntios 5,16. Porque Cristo também é assim, Espírito. Por quê? E Deus é Espírito. Vamos entender aqui, ó. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. O Senhor é o Espírito, porque ele falou: se eu não for, o Consolador não virá. Então ele é o Espírito, o Consolador que veio é ele mesmo, é o Verbo, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há ordenanças para se cumprir, mandamentos de homens? Não, aí há liberdade. Então nós estamos livres em Cristo para adorar o Senhor em espírito e verdade. Não estamos debaixo de doutrinas que nos prendem, de que a gente tem que obedecer, cumprir para se dizer perfeito. Não, você, irmão, você tem que jejuar, ou você tem que participar da comunhão, vir aqui comer o pão. Então ele não está livre, ele está preso ainda naqueles dogmas que eram da lei, né? Eram da lei, aquela lei foi tirada, não é para continuar, né?
Ora, dentro desse versículo a gente falou nisso, né? Tinha necessidade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há prisão ainda. Não. Há algemas? Não. Há religiosidade? Não. Há liberdade, porque a religiosidade nos aprisiona, né? Cristo nos libertou do peso, né, da religiosidade humana, né? 2 Coríntios 3,17. E diz aqui, Deus é o quê? É Espírito. E importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. João 4,24. Os anjos também são como Cristo, Espíritos. Vamos ver aqui, ó. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos carne e sangue. É isso? Faz dos seus anjos espíritos, né? Estão online aí? Tá, né? E de seus ministros e de seus ministros labaredas de fogo. Hebreus 1,7. Então olha só, Deus faz dos seus anjos espíritos. E vamos ver aqui também, ó. E nós somos como os anjos, porque o velho homem morreu. Então Deus não olha para nós mais segundo a carne, né? Que são como Deus. Então nós somos como Deus, somos como Cristo. Só estamos participando desse corpo biológico, esse corpo mortal, mas esse corpo, para efeito da justiça de Cristo, não é mais considerado, né? E nós somos como os anjos, que são como Deus. Os anjos são como Cristo e nós somos como os anjos. Não somos como os anjos? Somos como os anjos, não somos os anjos, né? Porque os anjos, Deus faz deles o quê? E seus ministros labaredas de fogo. Deus não faz de nós labaredas de fogo, mas Ele faz de nós espíritos, né? Perfeitos em Cristo, né? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Vocês estão enganados. Ele falou para os discípulos dele. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas não são como os anjos ou são como os anjos? São como os anjos no céu. Quem? As pessoas, aqueles que estão em Cristo. Não se casam nem se dão em casamento. Então, na ressurreição não existe homem, o gênero masculino, mulher, o gênero feminino, mas nós somos como os anjos, né? Na ressurreição. Outra versão aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: errais, não sabendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque os homens entendiam tudo de forma deturpada, né? Eles entendiam tudo literalmente. Errais não sabendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, ele está falando aqui das coisas espirituais que ele estava falando. Ele não estava falando de coisas terrenas. Mateus 22, 29. Mateus 22, 30. Pois na ressurreição nem os homens se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, porém são como os anjos no céu. Existe anjo, homem, anja, mulher não. Então na ressurreição nós somos como anjos. Então Deus não olha para nós, nós não somos espíritos, homem e mulher, nós somos espíritos, criados em Cristo, perfeitos como Cristo, né? Mateus 22, 30. Somos na nossa identidade celestial como Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. Quem? Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 4, 7. Se ele é do céu, ele não era carne, ele era espírito, né? Que estava participando de carne e sangue. Qual o terreno, tais também são os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. 1 Coríntios 15, 48. E assim como trouxemos a imagem do terreno, de Adão, assim traremos também, está falando isso há quase 2000 anos, a imagem do celestial, de Cristo. 1 Coríntios 15, 49. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue podem ainda herdar o reino de Deus? Não. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós estamos no reino de Deus
em espírito e em verdade. Não é o nosso corpo humano que está no reino de Deus, é o nosso espírito, né? Esse corpo aqui não pode praticar as obras da injustiça, porque senão estaremos praticando coisas que redundará, né, em ações contrárias à nossa própria ação, a reação, né? A reação contra a nossa ação, né? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Espíritos não foram batizados com água, ou foram? Mas com o Espírito Santo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados ainda com água? Não, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Disse quem? O próprio Jesus, né? Então veja que João, lá segundo a carne, que ele não estava no reino de Deus ainda, ele estava ainda lá no velho pacto, ele batizava com água, mas vós que estavam no reino de Deus já, o que? Foram batizados com o Espírito Santo, né? Espíritos não participam de atos religiosos, cerimônias ou rituais com o fermento velho. Então o fermento velho eram o quê? As obras da lei, né? As cerimônias da lei. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, disse o apóstolo Paulo, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Então Paulo está falando que é para ser limpado o fermento velho, né? Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. Então, participar de um culto com o fermento velho, né, é estar ainda no velho homem, né, na lei, né, ainda debaixo do pecado, né, das obras da carne. Quando Cristo falava que quem não comesse a sua carne e não bebesse o seu sangue, não teria, e não bebesse do seu sangue, não teria vida com ele, ele não estava falando de rituais ou cerimônias religiosas, mas de coisas espirituais. É que o homem entende tudo literalmente, né? Então, Jesus falou que é para a gente comer a carne e o sangue dele, então vamos colocar um pão aqui para a gente comer a carne e beber o sangue de Jesus, entendeu? Então, Cristo estava falando de coisas espirituais, não está falando de coisas físicas, materiais. Então, quando Cristo falava que quem não comesse a sua carne e não bebesse o seu sangue, não teria vida com ele, ele não estava falando de rituais ou cerimônias religiosas, mas de coisas espirituais. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, isso é pesado, né? E não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, Jesus estava falando que era beber o sangue dele mesmo e comer da carne dele? Não, ele estava falando que eles deveriam crer, né, no Evangelho, beber desse sangue, comer dessa carne, participar com ele desse entendimento do Evangelho. João 6,53, né? O Espírito é o que vivifica. Ele está falando de coisas espirituais. Veja que Jesus estava falando de coisas espirituais. A carne para nada aproveita. Veja o que ele falou: as palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Ele não estava falando de coisas físicas, mas ele estava falando de coisas espirituais, fazendo o quê? Uma comparação de quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, né? Não é para nós agora praticarmos um ritual porque Jesus falou isso aí, um cerimonial porque Jesus falou isso aí. É para entender que as palavras dele são espírito e vida. João 6,63. O espírito é o que está pronto. Então o nosso espírito, ele já está pronto, já está perfeito em Cristo, né? Jesus falava o seguinte antes da cruz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é o que ele falou, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. O nosso espírito herdou o reino de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue
podem herdar o reino de Deus? Não, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. Verdadeiros adoradores adoram o Pai batendo palmas, pulando, sapateando, canela de fogo. Não, verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não significando que nós não podemos expressar, né, com gestos e com palmas aquilo que nós estamos em espírito fazendo, né? Mas a hora vem, Jesus falou isso antes da cruz, a hora ainda não tinha vindo, né? A hora vem, e agora é, mas já era, né? Já era, agora é, já é o Filho, Cristo já está entre vós, o reino de Deus está entre vós, ele falou, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 23. O verbo que se fez carne não era outra pessoa, era ele mesmo, né? O verbo que se fez carne, durante algum tempo se fez carne, agora não é mais filho do homem, né? Cristo desceu do céu, nós também, e é o mesmo que subiu. Se nossa pátria é nos céus, viemos de onde? De lá, né? Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Vamos ler. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4, 9. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem é? O próprio Deus. Acima de todos os céus é aquele que desceu, não é outra pessoa, como alguns pensam, né, ou torcem a verdade. Ora, aquele que desceu é também outra pessoa, ou é o mesmo? É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 10. Quem foi transportado para o reino? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Então quem foi transportado? A nova criação, a nova criatura foi transportada, não carne e sangue, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Colossenses 1,3. A nova criatura ou a nova criação é carne e sangue? Não. A nova criatura ou a nova criação é espírito, não carne. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é o homem interior, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é a nova criação. A gente já está concluindo essa mensagem, tá bom, gente? Nova criatura. A nova criatura não é carne, é espírito. Antes da cruz, quem vivia era o homem carnal, né, em suas paixões. Então foi preciso para Israel, segundo a carne, as ordenanças da lei para eles cumprirem, para se cumprir segundo o homem carnal. Cristo precisou também ser carne e sangue, como os filhos também estavam participando de carne e sangue. Então, quando Cristo morreu, nós morremos, eles morreram. Nós não morremos, porque nós já nascemos vivos. Quando nós nascemos, nós já estávamos no reino dos céus, mas em nossas mentes nós ainda não sabíamos, né? Esse é o Evangelho. Então, quem é salvo? Quem é salvo no entendimento, na mente. Nós não vamos ser salvos ainda, ou os que ainda não conheceram o Evangelho ainda não serão salvos. Eles já são salvos, eles só não sabem que são salvos. Então o Evangelho chega a eles e o conhecimento,
o entendimento de que Cristo já o aperfeiçoou. Ele já está perfeito em Cristo, somente não sabe. Então, como nós podemos entender isso? A gente sempre fala aqui o seguinte, que o filho pródigo, ele estava fora, andando na carne, vamos dizer assim, né? Mas ele não deixou de ser filho. Ele estava afastado, mas ele continuou sendo filho. Então ele se esqueceu de que ele era filho. Ele se esqueceu. Então ele estava lá comendo alimentos que não eram do reino, de onde ele fazia parte, da casa do pai, né? Então o que acontece com isso? Ele deixou de ser filho? Não, ele continuou sendo filho. Mas num dado momento, em sua mente, ele foi salvo, né? Ele entendeu que na casa do meu pai tem tudo do bom e do melhor. E os jornaleiros do pai dele comiam do bom e do melhor, e ele lá comendo alimentos de porco. Mas ele não deixou de ser filho. Da mesma forma, aqueles que ainda não entenderam, ainda que eles já fazem parte do reino, eles só não herdaram ainda o reino no entendimento, mas eles já fazem parte do reino. Então, os filhos de Deus estão espalhados pelo mundo, em todos os lugares, em todas as religiões, em qualquer profissão de fé, não, como é que fala? Eu esqueci como é que fala. Assim, qualquer religião, né? Em qualquer fé que as pessoas professem, né? Ali tem os filhos de Deus. Muitos ainda não entenderam que eles são de Cristo, então eles continuam naquelas práticas religiosas, até mesmo do umbandismo, né? Do candomblé, das coisas, mas um dia, num dado momento, ele pode entender e se lembrar de que ele é de Cristo. Então ele deixa aquelas práticas e se voltam no entendimento para o Evangelho, mas eles são de Cristo, né? Certo? Então é isso que acontece. Deus tem os seus, aqueles escolhidos, aqueles que foram eleitos, né? Gerados em Cristo antes da fundação do mundo, e aqueles que foram feitos homens terrenos, que nunca vão crer em Cristo. Então, como Jesus falou, quem crê, né, está escrito no livro histórico, né? Quem crê não é condenado. Então, quem crê não é condenado. Quem não crê ainda vai ficar condenado ou já está condenado? Já está condenado. Então, quem crê em Cristo, ele não é condenado. Não está escrito que ele não será condenado, ele não é condenado. Então quem não é condenado, ele crê em Cristo. Quem é condenado não crê em Cristo. Então essa é a eleição, é assim mesmo, é o que está escrito, né? Muita gente fala assim, isso aí é doutrina calvinista. Aí vamos abrir nossas Bíblias para ver se tem escrito aí que Calvino falou isso. Não foi Calvino que falou, foi Cristo. Então as pessoas dão créditos a quem não merece o crédito, né? Então a doutrina, o ensino da predestinação, da eleição, não é de Calvino, é de Cristo. Foi Cristo que revelou a Paulo que isso é evangelho. Evangelho sem predestinação, sem eleição, não é evangelho, porque foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele que veio a nós e não fomos nós que fomos a Ele. Então, se nós formos olhar para o que está escrito nos textos, não foi Paulo que foi a Cristo, foi Cristo que foi a Paulo. Paulo não estava buscando a Cristo, ele estava perseguindo a igreja. Então Cristo veio a ele e falou: Paulo, por que tu me persegues? Então Paulo não estava buscando a Cristo, ele pensava que ele estava fazendo a vontade de Deus, de acordo com a lei lá judaica, né, gente? Então esse é o entendimento do Evangelho, é a mensagem de hoje. Então nós somos um só Espírito com Cristo. Essa é a mensagem. A nossa identidade, ela é espiritual e não carnal, porque essa carne, esse sangue se desfaz na terra, mas o nosso espírito é perfeito em Cristo. Amém? Podemos até aplaudir o Senhor. Podemos cantar. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez essa canção aqui, ó. Mais uma vez para terminar, né, cantando essa mensagem do Evangelho cantada, né? Aleluia, glória a Deus. Depois da cruz, antes da cruz concedeu
Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu longe de Deus, mas pelo seu favor, seus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem foi concluída agora com essa canção. A graça e a paz para todos. Bom sono hoje. Bom início de semana, né? Bom trabalho, o que nós fomos fazer durante a semana. Amém? Podemos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Amém.